E o meu tema então é entregue a Jesus. E referente a esse texto, é Lucas 7, versículos 1 a 10, que diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao seu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aleluia, graças a Deus por isso. Amados, o Espírito Santo, num primeiro momento, numa primeira visitação a esse trecho da Bíblia, ele me conduziu a olhar para Jesus, e olhar quão perfeito, quão maravilhoso, quão gracioso é Jesus. Quem é esse homem que com uma palavra já curou a situação daquele servo que estava paralítico, estava em sofrimento, estava em dor. E além de tudo, ainda nesse trecho fala que Jesus se surpreendeu. Ele: uau, parabéns por essa fé. E aí para mim, no meu início de jornada cristã, uau, preciso seguir o que esse centurião fez aí, né? Vamos lá, vamos entregar, vamos acreditar que Jesus pode todas as coisas. E esse centurião, ele me deu um exemplo, e esse exemplo tem muito a ver com esse primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Reconhecer a autoridade de Jesus. Porque esse centurião, ele era um homem de autoridade, como diz o texto. E o próprio nome centurião, ele aponta para um cento, porque ele comandava uma centúria, que eram 100 soldados, além de ter mais alguns servos. Então pense em toda aquela estrutura que ele tinha debaixo dele, em toda aquela estrutura que ele podia dizer poucas palavras e coisas simplesmente aconteciam. E então ele se viu numa situação de: peraí, mesmo com toda essa estrutura, mesmo tendo 100 homens treinados debaixo de mim, mesmo com mais alguns servos, eu não consigo ajudar esse meu servo específico que está em dor, em sofrimento. Então, o primeiro ponto que ele teve em si foi: eu não consigo. Eu não consigo ajudar esse meu servo neste momento. E eu penso que ele reconheceu que debaixo da autoridade dele, ele tem uma responsabilidade. E ele sabia que de alguma forma, que de alguma maneira, alguma coisa ele deveria fazer em relação àquele seu servo. E como diz no início dessa história, Jesus adentrou Cafarnaum. Então esse centurião, porventura, deve ter já escutado algumas coisas sobre um tal judeu, um jovem, com seus 30 anos, andando para cima e para baixo, para tudo que é lugar, uma multidão amando ele, uma outra multidão nem tanto, mas ainda assim as pessoas falando: olha, ele curou um leproso. Olha, lembra daquele endemoniado que estava brabo o negócio com ele ali? Ele foi lá e com uma palavra libertou o sujeito. E a gente não sabe quem ele é, mas ele diz uma coisa: que ele é filho de Deus, que ele é enviado de Deus. Dizem que recebeu uma pomba sobre si, e uma voz veio do céu e disse: eis o meu filho amado. Esse era Jesus, e aquilo estava chegando nos ouvidos do centurião, a ponto dele dizer para Jesus assim: Senhor. Veja que ele era um homem do Império Romano, debaixo dele uma centúria de mais romanos, Roma para lá, Roma para cá, para ele chegar num judeu, num jovem que nem se tinha muitos detalhes, e falou para ele assim: Senhor.
Ele reconheceu que Jesus então era Senhor. E o centurião então começou a permitir que uma nova possibilidade poderia dar-se sobre a vida do seu servo, daquele servo que estava em sofrimento. E essa questão da autoridade, ela é muito importante porque a gente começa a ver que Jesus tem uma autoridade diferente. Enquanto o centurião tinha autoridade sobre seus homens, sobre seus servos, Jesus tinha uma autoridade sobre algo a mais. Uma autoridade que em cada uma dessa história ele libertou o endemoniado, ele trouxe cura. Era uma ordem, uma autoridade sobre algo a mais. Gostaria de ler Mateus, capítulo 9, versículos 6 a 8. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Essa é a autoridade de Jesus. Ele tem a autoridade de perdoar pecados. E desde o início da história da humanidade nós sabemos que o que causa separação entre homem e Deus é pecado. É essa natureza pecaminosa, é a entrada do pecado no mundo, desde o Éden, desde Adão e Eva. E veio esse homem, e ele tem autoridade para perdoar pecados, para mudar a história das pessoas, para conceder um novo começo. E o centurião, então ele deve ter pensado: se esse homem diz que ele é quem de fato ele é, que ele faz o que de fato dizem que ele faz, que ele está fazendo alcançar algo novo sobre a vida dessas pessoas, talvez esse homem seja a única solução que haja para o meu servo. Veja que maravilhoso que foi o reconhecimento de um homem de autoridade sobre uma autoridade que não estava sobre a vida dele. E autoridade no dicionário da língua portuguesa é direito de poder ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Um exemplo prático disso é quando nós precisamos, por exemplo, de uma intervenção cirúrgica, fazer uma cirurgia, e a gente confia num cirurgião. A gente dá autoridade àquela pessoa, pois reconhece nele que ele faz algo sobre aquele tema. E a mesma coisa no colégio, quando nós levamos nossos filhos, nossas crianças a aprender com professores, naquelas áreas de ensino, nós estamos concedendo autoridade àqueles mestres a lecionar sobre a vida dos nossos filhos. Isso é autoridade. E o que acontece com Jesus é que Jesus tem uma autoridade diferente. Porque Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é o verbo, é a palavra de Deus, é aquilo que tudo se fez a partir de Jesus. Tudo que há, tudo que existe está aqui agora por causa de Jesus. Este é Jesus. E a autoridade de Jesus, que foi reconhecida então pelo centurião, de que com apenas uma palavra poderia curar o servo dele, o centurião não tinha outra opção. Ele falou: eu quero que esse homem cure o meu servo. O centurião então sabia que era responsabilidade dele fazer algo pelo servo, e ele fez então. Ele trouxe Jesus à presença, ele concedeu a presença do servo, a autoridade que ele tinha, que Jesus conectasse nesse fluxo de autoridade. E ele sabia que a palavra de Deus lançada gera e continuará gerando transformação. Isso me leva ao meu segundo ponto: conecte a Jesus. Eu gostaria de voltar um pouco ali em Lucas capítulo 7, só para ler os versículos 6 e 7. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Nesse trechinho bem pequeno dessa parte da história como um todo, ele então, ao dizer Senhor, reconheceu a autoridade de Jesus. E depois ele falou assim: e diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. E como que o centurião então permitiu que essa autoridade fluísse através da vida dele,
de Jesus para o servo? Simples, ele conectou o seu servo a Jesus, ele conectou o seu servo a Cristo. Veja que ainda que o poder tenha emanado de Jesus, foi o centurião se colocando entre Jesus e o servo que fez com que o poder de Cristo se manifestasse, trouxesse cura à vida do seu servo. Quando entregamos a Jesus o que está sob nossa autoridade, sob nossa influência, permitimos que o poder dele flua através de nós. A conexão daquele servo era o centurião, e o centurião, na sua responsabilidade, na sua influência, decidiu: não sou eu, mas é Jesus que vai dizer uma palavra sobre a vida do meu servo. Em Marcos 10, versículo 45: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, então, ele veio para servir. Jesus, ele veio para fazer algo novo. Se Jesus, então, está manifestando cura, trazendo verdade, solucionando todo e qualquer aprisionamento sobre a vida das pessoas, é porque Jesus veio para servir. Jesus veio para trabalhar. Ele andou e não sossegou. Ele ia para cima, ia para baixo, andava lá por toda a região de Israel, toda a região da Galileia, declarando, trazendo palavras de vida às pessoas, ministrando, trazendo multidões consigo. Jesus veio para trabalhar. Queridos, nós devemos permitir que Jesus sirva a vida das pessoas. Nós devemos deixar Jesus trabalhar. Jesus, ele deu uma palavra. Jesus, ele veio e inaugurou um tempo de autoridade. Jesus veio e declarou um novo tempo para todos nós. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Olha que coisa linda essa igreja, todos juntos, reunidos aqui. Olha quantos pontos de conexão de Cristo que estão aqui agora. Nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. E nós sabemos que Deus falou por meio de seus profetas. Deus antigamente falava de tudo que é jeito, mas nesses últimos dias ele falou através do Filho. Em Jesus está concentrado tudo que nós precisamos. Tudo que qualquer pessoa está precisando é Jesus. Jesus tem uma palavra, Jesus tem a cura, Jesus, ele se deu, ele inaugurou um novo tempo, para que hoje nós pudéssemos viver isso. Nós vivemos esse estado de Cristo, e mais importante, nós agora conectamos as pessoas a Jesus. E aí vocês podem estar se perguntando, como eu exerço essa autoridade? Porque o exemplo é bom, tem o centurião, ele tem uma centúria debaixo dele. Eu às vezes mal e mal tenho 5 amigos chegados, às vezes eu estou no meu grupo familiar ali, tem aquela galera, mas todo mundo já aceitou Jesus, todo mundo está muito bem, trocando experiências, testemunhos, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Na minha sala de aula às vezes tem ali um arranca-rabo, não sei muito bem o que fazer, mas assim, eu não tenho 100 pessoas, e assim, elas não me obedecem, não é que eu sou chefe delas. Talvez você seja empreendedor, empresário, talvez você tenha alguns funcionários também, mas, se você falar para o teu funcionário, vai ele ir, às vezes sem explicar muito, está muito bom, porque não é tão simples hoje em dia. E eu quero trazer um exemplo que às vezes a gente passa despercebido, mas imagino que todo mundo aqui deve ter uma rede social, deve ter ali o Instagram, e quando a gente olha lá, seguidores, eu não sei, eu que sou um cara que não atualizo muito, eu tenho uns 250, 300, a Amanda deve saber melhor que eu, minha esposa querida. Uns 250, 300, e quando eu posto alguma coisa, 5, 10 pessoas olham lá e olham com atenção. E vamos pensar que dessas 5, 10 pessoas, você está lá postando versículo, glorificando a Deus, e aí de repente um dia você, quer saber? Hoje eu vou dar uma zoadinha aqui. Vou postar um meme, largando tudo em 3, 2, 1, e pau, uma paradinha explodindo. E aí na hora parece legal, tipo, bacana, divertido. Mas vai que naquele momento tem aquele um seguidor que você nunca ouviu falar na sua vida, que apareceu um dia aquela notificaçãozinha no coraçãozinho, fulano de tal. E aquele cara, ele estava te seguindo, estava olhando esse conteúdo. Ele é cristão, que legal, ele tem algo a ensinar para a gente, tem algumas coisas aí que eu não conheço muito bem sobre a palavra de Deus, talvez esse seja o momento para eu conhecer. E aí você vê e você conectou ele a entregando tudo, largando os bets, chutando o balde em 3, 2, 1.
E às vezes aquele cara precisava de alguma coisa e você conectou ele com o quê? Com Jesus? Ou com uma coisa qualquer? E então, amados, a gente tem uma influência. As pessoas estão olhando. Hoje em dia, no mundo conectado, muito mais do que nunca, nós estamos alcançando pessoas que a gente nem imagina. Às vezes a gente nem faz ideia de quem está olhando o nosso conteúdo, às vezes no WhatsApp, no grupo da família, aquele primo distante que andou afastado do rolê por algum motivo. E a gente tem uma autoridade sobre isso, porque nós, quando aceitamos Jesus, quando falamos, eu quero Jesus na minha vida, nós recebemos um conselheiro, nós recebemos o Espírito Santo. E Ele nos envia, Ele nos direciona, Ele diz a nós o que devemos falar e comunicar. E Ele é um ponto de conexão nas nossas vidas para expandirmos para as pessoas, para entregar mais a Jesus. Em Atos capítulo 3, dos versículos 1 a 6, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, isso aqui é gostoso, hein, pessoal? Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, estava olhando, possivelmente o cara estava assim pedindo, olhando para baixo, meio envergonhado, e aí Pedro olhou assim, olhe para mim, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Aleluia. Pessoal, é isso. Olhe com atenção para as pessoas. Entregue Jesus. Sabe, outro exemplo meu ali, esses dias eu estava usando o Waze, né? O GPS. Estava dirigindo, parei no semáforo. E aí tem uma propagandinha no Waze lá, né? Ele fala assim, a 100 metros tem um restaurante tal. A 200 metros tem um posto de gasolina. Queridos, quão bom seria se houvesse ali um Waze gospel e falasse assim, a 100 metros tem uma palavra de Deus para você. Bata na casa do fulano de tal, esse fulano de tal é você. Ali tem uma palavra de libertação, ali tem um abraço caloroso, ali tem algo maravilhoso. E é isso que nós somos pontos de conexão. Nós hoje revelamos Jesus, nós revelamos Cristo às pessoas. E nós como cristãos, como filhos de Deus, parece que não é assim que funciona, mas quando você vai num shopping, tem aquele guichê com um informante, às vezes o segurança, você quer perguntar para a pessoa ali, e aí, onde que está a loja tal? E a praça de alimentação tal, onde é que fica? O cara tem informação. E eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, as pessoas olham para a gente, lá no fundo, essa pessoa vai me dar uma informação sobre como eu posso mudar a minha vida, sobre como eu posso transformar a minha história. Essa pessoa está carregando algo, e eu quero compartilhar deste algo. Nós somos conexões de Jesus aqui na terra, nós somos a extensão dele. O centurião reconheceu a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que em Jesus havia autoridade, e ele se tornou um ponto de conexão dessa autoridade ao seu servo. A substância dessa conexão foi o que surpreendeu Jesus. O centurião mostrou fé, porque ele reconheceu que Jesus tinha autoridade. Ele reconheceu que Jesus podia fazer o que Jesus estava fazendo, e ele pela fé disse, Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. A substância dessa conexão, então, é a fé. Queridos, para encerrar, eu tinha planejado um versículo para fechar, para encerrar ali. E aí nessa madrugada, né, o Espírito Santo me acordou às 3 da manhã e falou assim, apaga esse versículo. Apaguei, estou aqui para obedecer. E qual que eu ponho no lugar? Cri-cri, né? Sabe quando ele faz isso com você? Não sei se eles fazem isso com você, mas fazem comigo às vezes. Ele faz isso e não dá continuação. E aí eu de manhã, minha esposa saiu para fazer alguma coisa,
e eu fiquei com meu filho, eu e o Pedro, meu filhinho, e fui lá dar uma zapeada na rede social. Fui passar uns storyzinhos, e um amigo meu, ele posta um devocionalzinho toda manhã, quando ele vai fazer exercício físico, e ele postou assim, um versículo na foto dele. E eu falei, tá aí, na prática. Eu fui influenciado. Ele foi um ponto de conexão. O cara que eu andei muito tempo aí, nesses últimos anos, alguém que eu nem esperava que podia estar aqui agora, colocando um pouco disso, ele foi ponto de conexão para mim, para que eu pudesse ser esse ponto de conexão para vocês, e para vocês poderem ser esse ponto de conexão para todo mundo, porque todo mundo precisa ouvir. E esse texto, esse versículo para encerrar, é 2 Coríntios 3, a partir do versículo 3 ao 6. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, esse Espírito está aí contigo hoje. Esse Espírito, ele traz o poder de Jesus. Você é ponto de conexão do mundo a Jesus. Isso, meus amados, continuem abençoados. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.